Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IRPcast. IRP, Investimento, Resiliência e Prosperidade. Esse podcast fala de empreendedorismo, fala sobre investimento, fala com os empresários, com os empreendedores, fala sobre os desafios que essas pessoas têm no dia a dia para te ajudar, para que você se transforme num investidor, para você que está a fim de empreender, possa escutar aqui histórias inspiradoras de empresário. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico que tem rendido muito aí nas redes sociais. Antes disso, deixa eu apresentar aqui o convidado de hoje. Produtor de conteúdo audiovisual, está com 35 anos, começou aos 13, quase 20 anos produzindo aí conteúdo audiovisual e também legendário, assim como eu. Matheus Viana, bem-vindo. E aí, Rafa, tranquilo? Tudo bem. Prazer aí estar com você, poder levar um pouco aí desse conhecimento, falar um pouco dos legendários, né? Vamos lá, falar o que pode ser falado, né? É isso aí. Nem tudo pode ser falado. Pessoal, só a título de esclarecimento, assim, eu também sou legendário, né? Também subi a montanha. Minha ideia aqui, porque o tema central de hoje, a gente vai falar sobre a carreira do Matheus, vai falar sobre o audiovisual, mas vai focar num tema central, que é o movimento criado pelos legendários. Eu sou legendário também, então minha ideia não é atacar ou defender, né, o movimento. Eu, particularmente, gosto muito, mas a ideia é a gente explorar com o Matheus aqui o que é o Legendários, como é que funciona. Eu tenho certeza que muita gente aí tem essa dúvida. Mas vamos lá. Matheus, você começou produzindo conteúdo aos 13 anos? Sim, com 13 anos de idade, eu comecei ajudando uma pessoa que trabalhava com vídeo, né? E depois disso daí, essa pessoa criou um canal de televisão e fui lá até uns 18 anos, mais ou menos. E aprendi bastante lá nesse... Era um canal na sua cidade? Não? Era um canal local, Como é que TV a chamava? cabo, a BNTV. E comecei lá aprendendo, né? Não sabia nada. Na verdade, comecei carregando tripé, iluminação e foi indo. Depois comecei a filmar, fazer parte de edição. Aprendi bastante, né? Nesse tempo. E depois disso, acabei sendo puxado aí para a parte de querer empreender. Legal. Né? De ter algo próprio, né? E com isso veio as dificuldades, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? E foi muito legal. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá, que hoje é meu sócio também na minha produtora. Aí ele também acabou saindo, a gente abriu uma produtora junto. Legal. Né? E estamos aí há 20 anos aí trabalhando na área. A sua empresa tem quanto tempo? A minha empresa está com 10 anos. 10 anos 10 já. anos produzindo. A gente começou com a parte de casamento, na verdade, né? Casamento, aniversário. Engraçado, né, Gabriel? Todo mundo que trabalha no audiovisual e tal passa pelo casamento, né, cara? Todo mundo Passa. tem alguma passagem. Sim. A gente recebeu alguém aqui, eu não lembro quem foi agora. O Lucas, né? O personal trainer, que também trabalhou um tempo com audiovisual e passou por essa questão de casamento. Cara, acho que é o início de todo mundo nessa área aí, é a parte de casamento e aniversário infantil. Só que daí vai chegando Aniversário infantil dá trabalho. o desgaste, né? Teve uma época que, na verdade, no começo era tudo muito filmado com filmadora. Eu lembro. Quando a gente começou levando para a cidade um outro modelo de filmagem, que era com as câmeras DSLR. Então, tipo assim, era novidade, a gente não entregava um casamento completo, né? A gente entregava algo mais resumido, um trailer e tal. E foi um momento muito legal, assim. Só que teve ano que a gente pegou 54 casamentos no ano. Foi muita coisa. Um por final de semana. Praticamente. Então, isso aí acabou que... Hoje eu não gosto muito mais de casamento, né? De filmar casamento, mas foi onde eu aprendi muita coisa. E Legal. hoje a gente está com a parte mais empresarial, né? Produzindo conteúdo, institucionais, né? Podcast. Então, a gente foi mais para esse lado.
que acaba também você ficando mais com a família, né? Porque, que nem você falou, era praticamente todos os finais de semana. Só que eu tava na minha época de solteiro, depois namorando e tal, então, tipo assim, era mais tranquilo. Hoje, com os filhos e tal, você vê que você quer curtir mais eles no final de semana e tal. Você tem um Então, filho? tenho 2 filhos, Dois, um já. de 6 anos e uma filha de 2. Então, Um casal. um casal. Então a gente tá aí, tenta, é, Ser profissional, ser pai, ser marido, é né? Ser isso, legendário. ser Ser legendário. legendário que número, você sabe? 83,090. 83 mil. Eu subi a minha primeira montanha em novembro do ano passado. Subi em Cuiabá, bem distante de casa, né? Sou de Ourinhos e foram 1.500 quilômetros para estar lá para subir. O de Ribeirão já existia nessa época? Fazia um mês que tinha começado. Só que eu ainda não conhecia a turma de Ribeirão, E aí né? você já estava inscrito lá. Eu já estava inscrito lá, Lá em Cuiabá. em Cuiabá. Na verdade, eu tentei fazer ou em Camboriú, Balneário? em Balneário, ou em Cuiabá. Eu falei, eu quero alguma coisa desafiadora. Algum lugar que eu não tenha ido, que tenha uma paisagem legal. Porque quando a gente vai, a gente pensa muito nisso, né? A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Então eu falei assim, eu quero encontrar algum lugar legal para mim ver a paisagem, né? E resolvi fazer em Cuiabá. Lugar quente demais, mas foi muito massa, cara. Foi um desafio aí que Faz um ano? não fez um ano, né? Vai fazer ainda. Vai fazer. Vai Muito fazer. rápido, né? O movimento avançou muito rápido. Quer ver? Até quando eu comecei, o movimento não era tão explosivo assim, sabe? Parece que agora, depois, esse ano de 2025, que deu um boom, né? No movimento, né? Os caras estão abrindo inscrição aqui, às vezes dura 10 minutos, 15 minutos. Então, lá em Cuiabá, quando eu fiz, já duravam 4 minutos. Eu consegui fechar minha inscrição com 3 minutos e meio. Deu 4 minutos, fechou o carrinho. Porque não havia tantas pistas, né? Hoje a gente vê que tem um número maior de pistas no Brasil. Então, tipo assim, tá mais tranquilo. Mas depois disso aí também eu já comecei a servir, né? Servir na minha área, né? Nós vamos explicar pro pessoal essa Então. parte. Me fala uma coisa assim, como é que você definiria esse movimento dos legendários? O que é esse movimento? Cara, eu acho que esse movimento é você se reencontrar, né? Um reencontro. Um reencontro. Eu penso assim, eu estava afastado da igreja. Eu sempre fui de uma família evangélica, criado em igreja desde pequeno, né? Só que uma época da vida eu acabei me afastando por algum motivo que às vezes nem eu sei qual. Você acaba dando uma afastada. E esse movimento me chamou a atenção. No primeiro momento, o que chama a atenção é você estar fazendo trilha no meio do mato, aquele negócio de aventura, né? Se desafiar realmente, né? De aventura e tal. Então, isso foi o que mais chamou a atenção em mim, né? E o espiritual acabou ficando no segundo plano. Naquele momento. Isso. Só que quando você sobe, acaba acontecendo várias coisas que você vai vendo que não é isso, né? Que a gente tem o desgaste físico, mas a gente também tem o lado espiritual, né? Então, e isso acabou despertando eu de alguma forma, né? E depois disso, eu acabei entrando mais a fundo do Legendários, né? Na parte de servir e tal, e acabou me trazendo de volta para a igreja. Tem duas maneiras, né, pessoal? Para quem não estiver entendendo, porque nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo, nunca viu alguém falando de maneira mais séria, né? Porque a internet passou a brincar com esse tema, eu até entendo, mas o Legendário, você tem duas maneiras de participar, né, Matheus? Uma é subindo a montanha para se tornar legendário. Isso. Então você vai lá, se inscreve. Tem um pessoal falando em 80 mil também, é uma besteira gigante, cara. Sim. Não sei se no Brasil inteiro é o mesmo preço. Geralmente... R$ 1.800. Isso, é por volta de R$ 1.800, né? Você tem outros gastos também, mas sei lá, não chega em R$ 3.000, não tem nada que ver com R$ 80 mil, cara. Isso aí, os caras fizeram um top master em Orlando, que aí foi para os famosos e acho que custou $5 mil, mas o habitual aí é algo em torno de R$ 1.800. E tem duas maneiras.
Uma é subir para se tornar legendário. Então você vai lá, se inscreve e participa dessa experiência. E outra que o Matheus está dizendo é quando você vai para servir, você vai para trabalhar, você vai para fazer uma função ali dentro do programa, né, da experiência. Isso, perfeitamente. Primeiro você sobe como participante, né? Passa pelo seu top durante 72 horas. E depois que você ganha o seu número, a sua farda, né? Você tá. Depois disso, você pode participar Servindo. como servindo outras pessoas, né? E aí tem várias funções lá dentro, né? E eu, como já produzo conteúdo, acabo servindo na parte de mídia, né? Entendi. Aí, pra vocês entenderem também, o Legendários, ele é todo estruturado, então tem várias áreas. Isso. Sei lá, a gente pode falar algumas? Tem Sim. logística, que cuida de transportar as pessoas, transportar as coisas. Tem a parte do Matheus que cuida das imagens, Isso. do audiovisual. Então faz foto, faz vídeo, Toda a divulgação da divulgação, antes, da, né? da Isso. experiência. Cuida do Instagram? Não sei se eu vi que Instagram você tá com o também. Instagram também, Isso, né? toda essa parte, tudo que tem a ver com a parte de mídia do Legendários, a gente da mídia acaba cuidando, né? Nossa. Mas tem vários setores, tem eventos, tem várias coisas. Uma curiosidade que eu sei que muita gente tem é que você paga. Eu tive essa curiosidade, foi uma das maiores curiosidades que eu tive antes de subir. Porque você paga se você for como participante, e se você for servir, você paga também. Isso. Então, porque a experiência de subir é uma e a experiência de servir é outra. Isso. Na verdade, é um programa que teoricamente não tem Fins lucrativos. fins lucrativos, né? Isso é legal de falar. A igreja responsável, ela acaba recebendo uma parte do valor ali que ela acaba usando na estrutura da pista mesmo, né? Ou como uma oferta ali da igreja e tal. Mas, tipo assim, não sobra realmente muito dinheiro para a igreja, porque os custos realmente são elevados, A né? estrutura. A estrutura, é seguro, é roupa, tem todo um custo, né? E nós que vamos servir também pagamos, não o mesmo valor, Valor né? menor. Um valor menor, mas todos os voluntários que estão lá, eles estão entregando o seu tempo, o seu serviço, o seu recurso financeiro, né? Então, Eu fiz um podcast mais cedo na Trilha, que a gente tem um podcast aqui que chama Trilha Podcast, para falar de Jesus, para falar do caminho. E a gente estava falando de servir, cara. E uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, e saem falando um monte de besteira, é que o cara tá lá servindo as outras pessoas e pagando para servir, Gabriel. Então, assim, além de tudo, o cara vai, serve, trabalha, faz uma função, tem uma responsabilidade enorme e para ver, se eu posso dizer assim, né? Para ver a transformação de outras pessoas, ele investe o tempo e investe o dinheiro. Investe a capacidade, a habilidade que ele tem fora, ele também emprega lá. equipamentos. A gente acaba disponibilizando os nossos equipamentos para estar lá, né? muito Então, e realmente é o que eu vejo. Quando você sobe, você tem 50% da experiência. E quando você vai servir, outros 50%, né? Porque às vezes, naquela pressão que a gente tem, né, como participante, você acaba não absorvendo 100% de tudo que você poderia absorver. Uhum. E quando você está servindo, embora você continue na pressão, com outras responsabilidades, mas você ainda consegue prestar um pouco mais atenção em tudo, sabe? Você começa a ter um outro olhar. E cada montanha que você sobe, você vê algo diferente, que você pode mudar na tua casa, na tua vida, né? Então, sempre tem outras experiências que todas as montanhas te dá, né? A gente costuma falar, né, Matheus, que o que acontece na montanha fica na montanha. Então, muita gente tem curiosidade, e aí, pessoal, se fosse contado, eu acho que assim, a experiência perderia grande parte do valor que ela tem, né? Grande parte da função que ela tem. Se fosse tudo contado, eu não sei se 1 hora, né, pelo tamanho do movimento, vai aparecer um engraçadinho aí para contar, mas então a gente não fala do que acontece na montanha,
mas fala do que a montanha fez com a gente. Perfeito. Qual foi, Matheus, subindo como participante, depois servindo? Quais foram suas maiores transformações? O que que a montanha causou em você? Então, eu acho que uma das coisas foi eu voltar, né, a estar em algum lugar, numa igreja, por exemplo, né? Eu comecei a servir na igreja, hoje eu ajudo na parte de transmissão do culto, por exemplo, e é algo que me pegava, assim, de não estar indo em algum lugar para receber, né, realmente a palavra, tal. Eu acho que Deus está em todos os lugares, Uhum. mas quando a gente vai buscar alguma coisa, né, uma palavra, né, eu acho que isso ajuda a gente. E eu acho que foi muito legal. Outras coisas é questão de, sei lá, algumas coisas na vida que dá para mudar, sabe? Alguns vícios que você tem que você consegue eliminar de alguma forma. A gente sabe que não somos 100%, né? É, muita das pessoas falam, ah, meu marido subiu e voltou do mesmo jeito. Tipo assim, não existe isso, né? Porque ninguém vai lá e fazer uma lavagem cerebral na tua mente e você vai descer transformado em 3 dias, né? Então, muitas pessoas acabam é, achando que vai acontecer isso. E realmente a gente sabe que não é. Ali é uma semente que foi plantada, né? É o início de uma nova fase da tua vida, você vai estar no processo. Então, eu acredito que é isso, sabe? Que eu tenho muita coisa para melhorar, mas se eu pegar como eu estava há um tempo atrás, perto do que eu estou hoje, já mudei muito, né? Então, É o que a gente tava falando, né? Coisa básica, né? Quando eu comecei a transmitir conteúdo, era terrível. Se eu olho para hoje, não tá perfeito, mas olha o quanto caminho a gente percorreu. Na vida, né? Nós como seres humanos é a mesma coisa. Eu acho que perfeito só Jesus, cara, que é o legendário número um, também isso para quem aí. tem essa curiosidade. O Mateus é o 83.000 e o legendário número um é Jesus. Ah, então você sempre vai ter o que melhorar. Mas quando você olha para um tempo atrás e vê quanto você evoluiu, cara, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E você tem um monte de pequenos resultados que a maioria das pessoas não comemoram. A pessoa fica focada, é que nem dinheiro, quando eu falo de dinheiro. Só vale para quem tem 1 milhão. O cara diz, não, se eu não tiver 1 milhão. Sim. E ele vai ver, cara, que dependendo da situação, ter 100 mil é uma vitória enorme. É um caminho a ser percorrido. Então comemora os 10 mil, os 50 mil, os primeiros 100 mil investidos, os 200 mil, os 500 mil, e vai comemorar 1 milhão Na verdade, é um também. acúmulo de micros resultados, É né? o caminho. Muita gente está focada em um objetivo, em vez de quebrar aquilo em vários pequenos objetivos e ir desfrutando e Até aproveitando. eu, às vezes, me pego nessa, sabe? De falar, nossa, agora eu me tornei legendário, eu não posso fazer tal coisa. E você fica naquela, né? Mas aí você para pensar, nossa, como que eu tava Hã? há um tempo atrás, né? Tipo assim, é uma mudança muito grande. Então, se você for ver que você vai ser perfeito, ninguém é perfeito, né? Então, você tem que olhar para trás, ver de onde você saiu, como você está agora, né? Então, eu acho que é muito bacana isso. E servir, é... esqueci o que eu ia falar. Pode falar. E servir é muito legal porque você acaba estando junto com as pessoas, né? Porque se você sobe uma vez, daqui a pouco você não tem aquela turma falando da mesma coisa. Eu sempre falo de estar em novos lugares, com novas amizades, tal, Isso é né? muito louco. Então, para ter novos resultados, né? Então, se você não continua alimentando isso, daqui a pouco você realmente se perdeu, voltou para tudo aquilo lá que você fazia, né? E não adiantou de nada. Então você tá alimentando, né? Eu tenho subido aí a cada 3 meses, mais ou menos. Eu tô indo para minha terceira. É, servir a terceira. Terceira montanha que você vai Isso, subir para servir. para servir. Então, tipo assim, tem me ajudado bastante nessa parte, sabe? Uma coisa legal, cara, é porque quando você sobe, você está sendo transformado, você está sendo moldado, você está evoluindo. Quando você vai servir, eu acho que também acontece isso com você. Mas até uma das coisas que eu queria te perguntar é assim, servindo, você tem visto muito a transformação das pessoas? Sim. E para você que captura imagens, né, cara? Deve ter cada É imagem. muito legal, cara.
É muito legal porque quando a gente quando chega no check-out ali, né, no início, você olha para aquela pessoa, pessoal tudo, nossa, fortão, né? Daí daqui a pouco vai acontecendo algumas coisas, né? E você fica torcendo realmente para aquela pessoa, sabe? Porque você vê que tem algumas pessoas que têm dificuldade realmente, né? Eu mesmo, quando eu subi, estava um pouco mais acima do peso. Quando eu voltei da montanha, isso foi um dos starts que me deu, né? Já tava, mas melhorou ainda mais, né? De querer cuidar do meu corpo e tal. Então você vê algumas pessoas que estavam com aquele mesmo problema e a gente sabe que vai ter um perrengue, né? Uhum. E depois, quando ela consegue conquistar tudo isso, é muito legal, porque você vê a transformação dela, tudo que ela passou, você se coloca no lugar dela, né? De que você já passou aquilo lá também. Então, é algo muito massa. E registrar isso é muito bacana, né? A gente fala que a parte da mídia entrega a última prédica, É. que é você poder levar suas fotos para outras pessoas, você recordar de todo aquele momento que você passou, né? E poder levar também a mensagem de toda essa transformação para outras pessoas, né? Então, essa parte é muito legal. É legal mesmo. Cara, você tem ideia já? A gente tá no número o quê? 100 mil? Você sabe Hoje agora como é que vai estamos em ser a torno de numeração? 120 mil, já Já tem gente com um número de 120 mil. Tá bem muito rápido, cara, porque meu boné não tá aqui, eu sou número 90 e alguma coisa. 93 ou 97, eu Sim. não me lembro agora Uhum. exatamente. Mais de 3 meses que eu subi, então já avançaram mais 30 mil Já pessoas. avançaram. As pistas têm aumentado bastante, né? No Brasil, agora parece que está tendo em Portugal também, né? Começou a ter em Portugal, no Japão vai ter. Então a proporção assim Mundial. tá mundial. Então acredita aí que esse ano vai ter um boom bem grande aí, né? Muita gente fala que é modinha, né? Porque os famosos têm feito e tal. Mas se for uma moda dessa que leva a pessoa a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um esposo melhor, que a moda realmente pegue, né? Sabe que no que eu subi, eu vi. Eu vi várias coisas, né, cara? Mas eu vi um monte de família restaurada. Eu vi pessoa que tinha desistido da família chegar e pedir a esposa em casamento de novo. Ou tava separado, Sim. chegar e pedir a esposa em casamento. Eu vi gente, cara, com porte físico bom, sofrendo um absurdo. E vi gente de 150 quilos, Gabriel, subindo, cara. Assim, tem umas coisas que a hora que você olha, você diz, não é possível, cara. E Não é, não tem, aqui não é a obra do homem, né? Aqui não é porque não faz sentido, né? No sentido normal, o atleta subiria com facilidade e o cara com 150 quilos não subiria. Não teria condição de subir, cara. realmente a gente sabe que tem um esforço lá. Você, né, que estava comentando que é É. atleta, né, e chegou achando que era uma coisa, né? E Cara, eu vou contar essa história que eu acho que eu nunca contei. Quando eu me inscrevi no Legendários, eu passei 366 dias correndo. Todo dia. Pelo menos 3 quilômetros. Então eu corri 1.807 quilômetros. Que aí eu corri 3, corri 5, corri 10, corri 15, corri meia maratona. E depois no 13º mês, que eu terminei em dezembro, o desafio, 366 dias. No 13º mês, que era janeiro desse ano, eu corri uma maratona aqui em Ribeirão. Então a maratona foi 26 de janeiro e o Legendários foi em fevereiro. Eu não me recordo agora a data. fevereiro. Não sei a data exata. E aí eu pensei, cara, eu acabei de vir de uma maratona. Esses caras, se eles conseguirem me desgastar, eles vão matar muita gente. Eles não vão ter coragem. E aí lá eu descobri que eles têm coragem mesmo. Então, Sim, assim, é um negócio que chega a ser inexplicável, essa questão espiritual, cara. sim, De ver gente muito forte, às vezes, que. E você olhar para um cara e dizer: esse cara não tem como ele subir. Você sim. tava com quantos quilos na época? Eu acredito que uns 120 e pouco, 130 quilos. Com 1,70 m? É, tava É bem. quilo, viu, Gabriel? Fo- fo- 130. Sem tirar a bagagem, né? Tirando a bagagem, né? Pois é, ainda tem mais 20. Tem aí mais 16 quilos de bagagem, O né? cara com 150 quilos, Gabriel, carregando.
cima dos tornozelos, do joelho. É. Não é fácil, não. Não, e aí, a hora que você olha pra isso, você vai dizer assim, não é possível. O Matheus era o perfil, não tem nada contra os gordinhos, tá, turma? Eu também, assim, tô vindo de 122 quilos, agora com 100 quilos, mas nada contra, pelo contrário. Mas você olha pro cara e diz, não vai ter como, cara. Sim. Ele não vai chegar no fim. Realmente teve, que nem a gente fala do lado espiritual, eu lembrando aqui agora de coisas que eu passei, você fala, realmente teve um horário assim que eu falei, eu não vou aguentar, sabe? Tem mais jeito. Não tem mais jeito. Só que daí você começa a clamar mesmo. E é nessa hora. Ali. Cara, e foi uma história legal que eu tava assim, baqueado mesmo, sabe? E uma das pessoas ali da minha família também não tava aguentando mais. E aí tinha uma parte que era bem pesada. E do nada veio uma força assim em mim, cara. Eu sei que eu fui empurrando o cara. Eu e o cara foi uma. E o cara ali caindo, e eu falei, não, nós vai nós dois juntos, e eu fui empurrando ele, cara. É Foi muito sobrenatural. louco. Não, Foi muito louco. não tem como, fisicamente, não tem como explicar. Chega um momento ali que qualquer explicação não serve mais. Não tem mais como explicar. Qualquer médico. Tem médico lá dentro. Sim. O cara diz, não tem como, cara. Olha, o número que eu fiz foi 865, não foi? Isso. Top 865. Uhum. Você tava lá. Subiu, eu falo pro Gabriel, subiu um cara sem os dois rins. Sem os dois rins. Parece que o cara tinha feito 42 cirurgias já. Pois é. O cara, assim, fez a hemodiálise e foi subir. Eu vi um outro depoimento que ficou público. O cara com um problema sério, Gabriel, de coluna, cara. Muito sério de coluna. E ele foi, o médico não queria deixar aí, tá um rolo. Aí ele foi, só que ele foi todo medicado. Ó, você vai tomar isso aqui, você, cada tantas horas, tal, beleza. Chegou lá na hora de um dos momentos lá, ele perdeu os remédios na entrada. E subiu sem os remédios. Sem tomar nenhum remédio. Caramba. Tem coisas que não vão. Tem um vídeo do cara subindo sem as pernas. Eu ia falar isso aí agora. O cara se rastejando, né, Não, tal, né? não tem explicação para esse tipo de coisa. O cara com as duas pernas tá difícil. Com 150 quilos fica quase impossível, Gabriel. E o cara sem as pernas? Sem nada. Aí que a gente vê que a limitação acaba estando na nossa mente mesmo, né? Sempre. Para tudo, cara. Quando eu comecei a correr, eu dizia 10 quilômetros é impossível. E falar em corrida, eu comecei a correr também, né? E teve uma época que eu corria 5 quilômetros. E aí eu dei uma afastada nessa parte da corrida, sabe? Uhum. E que nem eu tô voltando agora, tal, com atividade física, mas cara, é muito mental. Eu participei de 3 corridas, eu acho, de 5 quilômetros. E a parte mental é a parte principal, cara. Hoje, eu não tô correndo. Esses tempos eu tentei correr 500 metros. Eu não consegui. Começava a me dar dor em tudo tal. E eu não, na parte mental, não consegui me controlar. E realmente cara, você sabe que você consegue, só que se você deixar o mental pegar você, você realmente não consegue concluir. E dá para vencer o mental, né, Matheus, em etapas, cara. Por exemplo, para mim, 10 quilômetros era inconcebível. 42 quilômetros era um absurdo. Assim, eu olhava e dizia, não tem como, cara. Sim. E eu entendi depois que era só uma limitação na minha cabeça. Nos 42 eu fiz aqui em Ribeirão, que é muito quente. Passei 5 horas e meia correndo. 6.000 calorias. Você tá doido. Foi quando eu acabei, parecia que eu tinha saído de uma doença muito grave. Ficou uma semana para eu conseguir me recuperar. Mas para mim foi maravilhoso essa prova de que não tem limite para nada. Nem profissional, nem físico, nem espiritual. O limite, ele é só uma barreira que o nosso cérebro impõe para impedir a gente de chegar onde a gente precisa chegar. Quando você vai removendo essas barreiras, muda completamente o nosso caminho. Esse menino, seus 2 rins, como é que dá para explicar? Não tem explicação. Se eu não me engano, Gabriel, Até tem, né? ele não podia beber água. 50 ml por dia. Você tem uma ideia? Nos 3 dias eu devo ter bebido uns 10 litros de água.
12 litros de água. E o cara, sei lá, subiu bebendo o que dava, que não tem explicação, não é algo explicável. Matheus, como é que você tem visto, cara? Porque tudo que cresce também gera muito conflito, gera muita crítica. Como é que você tem visto esse movimento grande de crítica ao movimento Legendários? Eu acredito que quem critica é que realmente não participou, né? A gente vê que muitas pessoas vê aí na internet, vê alguns cortes na internet, né? E foi o que eu falei, a pessoa vai com uma ideia de que, vou descer de lá e vou descer transformado. E não é assim, né? É só uma semente, né? É só uma semente. Então, eu imagino que seja isso, que a pessoa, antes de falar, ela precisa realmente participar, ver o que acontece ali, né? E também não só subir uma vez e parar, né? Ela realmente precisa estar, a gente chama de manada, né? Tá ali com a manada, porque se você só subir uma vez, você não vai conseguir continuar alimentando isso. Eu acredito nisso. Você acha que essas críticas ajudam ou que elas atrapalham o movimento? Cara, eu acho que ela ajuda. A gente Ah. que trabalha aí na parte de comunicação, a gente sabe que o que tem sido falado, tanto que tem sido falado hoje na internet sobre legendários, né, faz com que o movimento cresça cada vez mais. A gente sabe que vai vir muita gente metendo pau, falando mal e tal, mas também vai vir muitas outras pessoas curiosas, né, querendo saber sobre o movimento e que tem o mesmo propósito, os mesmos pensamentos e que vai ser benéfico para a vida dele. Hoje mesmo, semana passada, a gente teve o nosso RPM, que é uma oração que a gente faz, né, com a manada nossa, todo começo de mês, que é para orar pela nossa família, pela nossa cidade e tal. E essa semana nós fizemos lá na minha cidade. E depois disso, cara, cresceu assim o nosso Instagram. Teve muita curtida no vídeo. A gente vê que várias pessoas querendo saber o que que é. Hoje, inclusive, antes de estar aqui, eu recebi uma ligação de uma pessoa assim conhecida minha. Nossa, cara, viu o que você estava fazendo lá na praça? O que que é isso, sabe? Uhum. Então a gente vê que outras pessoas acabam se interessando. Então o movimento tendo esse ataque faz com que realmente o movimento cresça e eu acredito que esse ano aí terá muitas outras pessoas subindo a montanha. Sem vento contrário, o avião não decola, né? Sim, As pessoas não conseguiram entender ainda, cara, que toda essa crítica, todo esse movimento contrário carrega o movimento com muita energia, porque desperta a curiosidade de todo mundo quer saber o que é, por que é, como é. E aí a pessoa diz, não tem como, eu eu vou ter que vou ter que experimentar, né? participar aí para ver como é que é, o que que acontece ali. E a Então elas gente, são, no final, quem está criticando está propagando o movimento e está emprestando a própria energia para que o movimento cresça. perfeito. E a gente vê aí que quem realmente está criticando é que não tem aquela, como eu vou falar para você, quem realmente critica é que não tem os mesmos pensamentos que você. Eu não sei te dizer, cara. Eu vou definir para você o que eu imagino dos caras que ficam criticando. Todo mundo que vê algo que hypou, né, que a gente fala, que tá num hype, que tá numa ascensão, quer pegar carona. E aí, como não conhece, criticar é mais fácil. Falar mal é mais simples. Até porque a pessoa não tem base do que acontece. Ela não Não, tem como ela explicar fala nada, sem né? nenhum. O negócio dos 80 mil. Sim, Nunca foi, cara. nunca foi. Nunca foi 80 mil. E aí os caras começam a fazer paródia, fazer brincadeira, que eu vejo assim, é só para usufruir, alguns, né? Para Sim, usufruir do do movimento. momento. E outros é porque a maioria, Matheus, elas veem alguém prosperando, elas atacam. Elas veem um movimento dando certo, elas atacam. A falta de protagonismo delas na vida faz com que ela ela tenha esse sentimento de que ao atacar as pessoas, ela vai se sentir útil. Na verdade é que ninguém quer ver você melhor do que elas, né? Todo mundo quer te ver bem, mas não melhor do que ele, né? Isso. As pessoas querem te ver bem, mas não, mas melhor que eu, não. Sim. Aí
gera o ataque. Ué, quem hoje não é visto com uma certa prosperidade financeira, que alguém não olha e diz assim, é um bandido esse aí. Ele deve estar Ele mexendo fez alguma com coisa droga. errada, né? Ele deve estar mexendo com droga, porque não tem jeito. E o cara tá simplesmente prosperando. Mas vou te falar uma coisa, as pessoas atacam aquilo que elas desejam. O cara deseja prosperar, mas não pode ver ninguém próspero. O cara deseja ter uma família melhor, mas não pode ver alguém que tem uma família legal. O cara não quer que os casamentos se destruam, mas aparece alguém que o foco é Jesus, que o foco é a família, que o foco é que as pessoas vivam em unidade no seu casamento. Então melhor atacar. Porque se eu não consigo no meu, Sim. em vez de ir lá saber e deixar o meu ego de lado, é mais fácil eu atacar o movimento. E não tem como um programa que defende a família, defende Cristo, ser algo ruim, né? Então, realmente é isso que você falou, né? Falta até um pouco de bom senso, né? Um programa que tem na sua base Jesus Cristo, tem na sua base central a família, tem na sua base central valores que são bons para a humanidade. Não tem como, né? Como é que vai ser ruim? Sim. Agora, sabe por que as pessoas passam a odiar? Porque gera receita. E elas não gostam de nada que prospere. Mas você falou um negócio que pouca gente sabe. O programa em si, o Legendários, é um movimento sem fins lucrativos. Ele não é uma empresa. Que eu vou te falar a verdade, eu falei que não ia defender o negócio, né? Mas acho que eu já não tem jeito mais. Mas e se gerasse dinheiro, qual o problema, cara? O cara gera dinheiro com uma música ruim. E daí? Alguém faz uma música ruim que distorce a questão da família, que prega a sexualização de crianças e ganha dinheiro. Uhum. Agora, o cara que faz um movimento voltado para a restauração de famílias, esse movimento não pode dar dinheiro? Por que ele não poderia dar dinheiro? Eu concordo, e a gente sabe que a prosperidade está para todo mundo, né? Se você usar dessa ferramenta, eu também concordo com você, que tem mais que dar um retorno para alguém. A gente sabe de todos os custos que tem, de tudo, né? Então, eu também penso. E é o que você falou da questão da música, né? O pessoal fala bastante, a gente vê bastante gente falando na internet, mas poderia ser de graça, né? Mas e a música? O cara não vai cantar um show, não cobra pra ir? Não, eles não imaginam a estrutura, cara. Eles não imaginam a quantidade de gente trabalhando, a quantidade de... Então, assim, é que nem conteúdo, cara. Né, Gabriel? Quando a gente vai lançar, alguém diz assim, o treinamento não podia ser de graça? Que nem você tá entregando o conteúdo aqui agora. Por exemplo, esse conteúdo aqui que nós estamos produzindo, nós dois, o Gabriel trabalhando, esse monte de câmera, esse monte de iluminação que a gente tá discutindo agora há pouco, ele pode ser gratuito para quem está assistindo. Para quem está produzindo, custa uma grana produzir conteúdo. Então, nunca é de graça. Alguém está pagando para que você consuma um conteúdo que na sua cabeça é gratuito. Mas nada é gratuito. Nada é de graça. Então, o movimento tem um puta risco. Uma puta estrutura. Como é que ele vai ser de graça? E o Chap participou de um podcast do Brunet agora, não sei se você viu. Não. Onde ele diz... Ele falou, quer saber o mais impressionante? Quando era muito barato, ninguém queria. Olha que outra coisa que é fenomenal. As pessoas não dão valor em coisa barata. Sim. Elas não valorizam. Agora, se for caro, elas têm curiosidade de pertencer àquilo porque é caro. Porque, o de Orlando foi $5.000. Garanto que tinha fila. Garanto que... Imagina, quem não queria estar lá, quem não queria estar participando. Então, precisa... E outra, quanto vale, se eu, em vez de falar de preço, for falar de valor, quanto vale essa experiência? Quanto vale restaurar 10, 20, 30, 50 famílias? Hoje em dia a gente gasta esse valor muito mais fácil à toa, né? Muita gente gasta no boteco. De qualquer jeito, né? Isso que o Thiago Brunet falou pro Chap. Cara, os caras não percebem que o cara ficar o dia inteiro no boteco não agrega nada. Sim. E 72 horas na montanha, eu concordo com você. O programa não pode ser responsável pelo cara depois que ele saiu dali. Tem o cara até da Amante, né? O vídeo que viralizou. Sim. Mas o programa, ele é assim como a igreja, assim como eu faço com a educação financeira, ele planta uma semente na cabeça das pessoas.
se as pessoas vão regar, se elas vão cultivar, se elas vão podar para dar frutos, aí já é com elas. Não é mais. Na verdade, eu vejo que a prioridade da pessoa não está em querer mudar, né? Aham. Tem outras prioridades, né? Que nem a gente está falando aí ah, gasta de outras formas. Então, se a tua prioridade for a família, for realmente querer ser uma pessoa diferente, o valor de R$ 1.800 é barato É demais, de né? graça, cara. Eu acho que pelos benefícios pode ser, parece de graça. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, dentro do programa ali do Legendários, tanto subindo quanto servindo, qual foi o momento mais marcante para você? Um momento que você não precisa contar o que é que aconteceu ali no programa, mas alguma coisa que te marcou muito profundamente que você se lembre. Isso aí é complicado sem poder falar, né? Uma imagem, ou a transformação de alguém. Eu acho que existe alguns momentos ali que você realmente é bem tocado. Você tá acabado mesmo, né? E daí depois parece que dá uma reviravolta na tua mente, assim, Aham. e você parece que liga outra chave, né, Então, o que dentro de mais te marcou você. foi esse momento de conexão espiritual. Eu acredito que sim. Que massa. E até alguma música, assim, Legal. Que te marca. que me marca e me faz Muito bom. reviver tudo isso daí. E sem contar as transformações das pessoas, né? Que realmente você acaba ficando feliz por as outras pessoas, né? Que nem a gente tava falando. Tem uns que você fala assim, esse não vai subir. Na hora que ele chega ali, você vê a felicidade dele de ter concluído, né? Vê na hora que a gente chega depois de toda a montanha, a família ali, os filhos esperando o pai, né? A esposa esperando o marido tal, que subiu a montanha ali e todos comemorando de que realmente ele passou por esse processo todo, é algo que chega a arrepiar. Eu, quando subi, a minha família não acabou que não pôde Tinha ir lá jeito, né? me recepcionar. Mas a hora que eu cheguei e vi assim uma mulher com as crianças, eu vi a minha esposa e os meus filhos. Nossa, aquilo lá começou sabe, Verdade. escorrer o olho assim, foi um momento Muito marcante. muito marcante, sabe? Foi algo muito legal assim que chegou a me arrepiar, sabe? De ter concluído Aham. essa etapa. Tem alguma imagem que você tenha produzido que te marcou muito? Que foi pro ar, que foi divulgada? Tem alguma imagem que você olhou e falou assim, puxa vida, cara. Cara, eu acho que to- quando a gente pega para fazer, né, a Aham. gente tenta já ser muito profissional no que a gente faz. Só que quando a gente mistura essa parte essa parte espiritual junto, parece que a gente fica mais sensível, né? Então, todas aquelas imagens de ver homens realmente quebrantados, né? Ali pensando na vida, né? Porque ali é um momento de você realmente pensar na tua vida, né? A gente sabe que a gente fica 72 horas sem acesso à rede e tal, então a pessoa acaba tirando para pensar na vida. E aí você vê aquelas pessoas chorando, sendo realmente quebrantadas ali, pessoas que não acreditavam em Deus, por exemplo, no final falar que realmente viu a presença de Deus ali, do Espírito Santo ali, você acaba. É um negócio marcante para você, né? Olha que coisa impressionante, Gabriel. Os cara que vai servir, ele é um investidor. Porque ele investe dinheiro, tempo, recurso próprio para ver a transformação de outras pessoas. Sim, Não deixa de ser um investidor. perfeito. Deixa de ser alguém que colocou o dinheiro, colocou o tempo, colocou o próprio recurso, deixou a família, Sim, foi lá e investiu, e a transformação é o pagamento de quem foi servir. É um negócio animal. Uma frase famosa que muita gente pergunta, até tem um amigo que vai subir, ele me mandou um áudio agora há pouco assim, cara, eu tenho uma dica para me dar, né, para eu, pô, né, amanhã já,
Aí a frase que se fala é siga a lista e desfrute o caminho. O que é essa frase, Matheus? Pra turma... Que essa frase talvez seja a frase mais repetida quando você está nesse processo. Sim. Que lista é essa? Então, quando você faz essa inscrição sua, você recebe uma lista de todas as coisas que você precisa levar, né? Deixar claro que você não precisa comprar nada, né? Você fez a sua inscrição e existe essa lista. Só que você não é obrigado a comprar nada. Você pode pedir emprestado para alguém que já fez, para um amigo, para qualquer pessoa, que seriam barraca, mochila, né? Se eu não me engano, tem assim uns 3 ou 4 itens que são obrigatórios. São obrigatórios por conta da sua segurança. 80% da lista não é obrigatório, fica a seu critério. A seu critério. Então, a gente sempre fala, siga a lista, né? Muitos, mas eu posso levar tal coisa? Siga a lista. Tá? As informações já estão ali, né? E o desfrute o caminho. Né? Porque realmente você precisa desfrutar, tá desligado de tudo, né? Vivenciar aquilo lá. E o caminho nada mais é do que Jesus, né? Então, desfrute o caminho, desfrute de tudo aquilo que você tem para receber. Você sabe que muita gente passa a vida esperando uma hora para desfrutar. E é como a gente estava falando das pessoas que não comemoram os resultados menores até chegar no maior. As pessoas não desfrutam o caminho. Não desfrutam a jornada. Eu falo pro Gabriel isso direto. Porque a gente sempre quer melhorar aqui na questão de áudio, de vídeo, de imagem. Só que, cara, eu tô feliz agora, eu tô desfrutando. Amanhã a gente melhora um pouco a lente, a iluminação. Isso tudo eu acho massa. Nesse momento eu tô desfrutando o caminho com o que tem. Sim. Amanhã a gente melhora. Que nem você falou, eu olho para quando eu comecei com o webcam de R$300, 200... Acho que eu peguei na promoção, em R$275. Hoje, quem está aqui gravando, tem R$20 mil só em câmera. Então eu saí de 275, que eu acho que eu parcelei 4 vezes ainda, e na verdade para R$20 mil. E se você esperar a hora perfeita, você nunca começa, né? Cara, eu sou o cara que... Tava até te falando, se eu fizer uma coisa hoje, na segunda vez eu já quero vender um pedaço daquela coisa para ajudar alguém. Sim. Porque se a solução está servindo para mim, por que não vai servir para outra pessoa? O que serve para você, com certeza serve para outras milhares de pessoas. Mas, cara, como é que as pessoas te encontram? Se as pessoas quiserem te encontrar, quiserem saber mais sobre o seu trabalho, você que produz vídeo, né? É um produtor do audiovisual, como é que as pessoas te encontram? Tem a minha rede social, né? Vou deixar aqui, Gabriel. @Matheus Viana Oficial. Gabriel vai pôr na tela para nós. Eu acho que é isso. Eu posso voltar? Pode, cara. Não, pode ser ao vivo. Não é ao vivo, mas é para as pessoas verem que é real. Tem as minhas redes sociais, né? No meu Instagram, matheusviana.oficial. Matheus Viana, tudo junto. Isso, com 2 N's, .oficial. O Gabriel vai localizar lá e vai colocar no vídeo aqui para as pessoas te encontrarem. Qual tipo de serviço você presta? Para quem estiver te procurando, como é que você pode ajudar as pessoas? Então, hoje a gente tem produzido vídeos empresariais, produção de conteúdo para redes sociais, fotografia. A gente tem ido mais para essa parte empresarial, né? Podcast, produção de cursos. Então, o que tiver dentro do audiovisual, isso. Pode procurar. Pode procurar e você faz. Segue nas redes sociais e é isso aí. Estamos disposto a ajudar. Né? Legal, muito massa. Eu fui fazer um story sozinho hoje. E... Cara, você viu, Gabriel, o story que eu fiz? Não. Gravei uma parte e o resto apareceu só a cabeça. Eu digo, eu vou deixar para as pessoas saberem que é real, cara. Eu vi até doer, né? Isso aqui é vida real, cara. É assim. Não ficou legal, tá certo. No próximo eu melhoro. Vou melhorar. Tem um conceito do T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária, que tem aquele conceito, né? Preparar, apontar, fogo. E ele diz que esse conceito tá errado. Por quê? Preparar, fogo, depois você aponta. Depois você ajeita. Entendeu? Primeiro começa, lógico, com uma preparação mínima, também não é para sair fazendo qualquer loucura. Jeito, né? Mas então é preparar, fogo, fazer, executar, depois você volta e melhora um pouquinho. Adapta. Depois você volta e melhora um pouquinho. Legal. Matheus, tem alguma coisa sobre esse movimento que eu não te perguntei que você gostaria de ter falado?
Não, eu acho que é isso. Eu acho que O que podia falar, né? é. Dentro do que podia ser falado. Eu acredito que quem não foi ainda, tente passar, né? A gente sabe que às vezes R$ 1.800 realmente não é para todo mundo, mas parcela, né? Vários tops aí parcelam em 10 vezes e tal. E realmente tente fazer um esforço, tente fazer com que seja prioridade na tua vida, né? A gente sabe que não vai mudar se você não continuar no caminho, mas ali é uma semente, né? Aqui em Ribeirão Preto tem a pista, né? A gente está indo para 1.000 homens formados aqui em Ribeirão Preto agora, nesse top. Então, tá crescendo demais aqui Uma também, média de né? 300, né? Isso, por volta de 300 sobe, né? Esse top tá sendo o top de 1.000 pessoas, né? Aqui em Ribeirão. Esse? Não 1.000 Ah, pessoas sim. subindo. 300. Isso. Tá sendo o 300. marco de 1.000 pessoas que já subiram aqui em Foram Ribeirão. formados nesse top. Isso, em Ribeirão. Então, Você sabe o que significa top? trekking outdoor de potencial, acho que é alguma coisa assim. Aham. E tem pistas no Brasil inteiro, né? Tem na Europa, eu vi. Não, Portugal. isso. Então, procure uma pista que esteja perto de você, né? E passe por isso, por essa experiência, né? E depois de passar, você realmente vai ver se faz sentido ou não para você, né? Mas não fale sem realmente ter passado por isso, né? Isso é massa, cara. Se passar, aí ganha o direito de avaliar, né? E Perfeito. pode ser bom, pode ser ruim, pode achar bom, Uhum. pode ver pontos de melhoria, normal. O problema é as pessoas ficarem. O Napoleão Hill fala no Mais Perto que o Diabo. Uma das maneiras de entregar a vida pro diabo é ficar dando opinião sobre tudo, ou sobre algo que nunca viu. Porque assim, como é que eu dou opinião sobre algo que eu não fiz? Como é que eu dou opinião sobre algo que eu não passei? A internet, Matheus, tá cheia disso. Todo mundo tem opinião sobre tudo, mas quando você vai olhar para os resultados, A pessoa não tem não tem resultado. nada. Então, é só um profissional de opinião que Sim. não avança. Massa. Legal. Matheus, muito obrigado pela sua participação, cara. Foi Cara, muito legal. Acho que a gente passou quanto tempo aí já, Gabriel? 1 hora de podcast já. agradeço aí a oportunidade. Nunca tinha participado de um podcast, né? Foi super legal, cara. Você tem muita história para contar. E foi massa demais. Foi um prazer estar te conhecendo pessoalmente, né? Você que quando foi subir, tava com o pezinho atrás, né? Mandou uma mensagem para mim, quis marcar uma call para ver se realmente era verdade, né? Aham. Subiu a montanha em silêncio, não falou para mim, né? E te conhecer pessoalmente, estar aqui hoje com você, trocando essa ideia, foi realmente um marco, foi muito bacana mesmo. Espero levar essa amizade aí por bastante certeza. tempo, cara. Com certeza, tem coisa pra gente fazer junto. Pessoal, se você acompanhou a gente até aqui, aproveita para me ajudar a difundir esse conteúdo, compartilha com mais pessoas, se inscreve aqui no canal, dá o like, comenta. Tem coisa que você concorda, tem coisa que você não concorda, não tem problema. Aqui, toda opinião, desde que respeitosa, ela é muito bem-vinda. Beleza, turma? Então esse foi mais um episódio do IRPcast. Eu te encontro certamente no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.